Vamos lá para mais um exercício. Enunciado dele. O empréstimo feito por um período de 7 meses e 15 dias, a uma taxa de juros de 20% no período, gerou um valor total a ser pago de 8.700. Nesse sentido, podemos afirmar que vamos avaliar as 5 sentenças aqui, e ver qual que está correta, já que eu quero, afirmar. Não temos informações suficientes para calcular o capital, o valor do empréstimo. Eu acho que isso não é correto, não. Vamos recapitular aqui, As nossas duas equações principais que nós aprendemos nessa unidade foi o seguinte: E-mão é igual a C mais J, montante é igual ao capital mais os juros. E a taxa, é igual a J dividido por C. Essa taxa é referida no período. Então, não assustem, professor, eu tenho uma taxa, um período aqui que é uma fração, 7,5 meses. Com fração não sei fazer. Não importa, porque de todo jeito você poderia transformar em dias, considerando meses 30 dias, 7 vezes 30 mais 15, por exemplo. 225 dias, deixou de ser fração. Mas o fato é que a taxa já está dada dentro desse período, certo? Então, inclusive, a gente nem usa o valor de N para multiplicar a taxa aqui. A gente vai fazer isso a partir do módulo posterior, da segunda unidade. Então, vamos lá. Sabendo disso aqui, eu poderia multiplicar o C aqui, e achar essa relação que vocês já viram em algum dos exercícios nossos que resolvemos, das atividades que nós resolvemos, atividades de aprendizagem. Beleza. O que vocês acham? Acham que de repente falta informação para calcular o C? Eu creio que não, gente? Eu creio que não, porque se você tem um montante, o valor de 8.700 é um montante, certo? É um montante porque é o valor que você vai pagar no final, ok? Deixa eu apagar aqui, borrachinha aqui, certo? É o montante, os 8.700, é o valor que você paga no final. Se eu tenho um montante, tenho o I, ora, acho o C, não? Porque aqui, 8.700 é o montante, C é o que eu quero, não tem, poderia ter colocado em evidência aqui se eu quisesse, E o I é a taxa, 0,2. Lembrando que sempre nas fórmulas, a forma unitária, 20% dividido por 100. Então, vocês vão ver que eu vou resolver o exercício aqui, quase que recorrentemente, falo de um jeito, falo em percentual, mas na forma sempre vai ponto alguma coisa, vai na sua forma unitária. Tá? Se atentem para isso. Ora, com essas informações eu calculo C. Então eu tenho informações suficientes para calcular o capital. Então isso aqui está errado. O valor do empréstimo será maior do que 8.700. Ora, o valor do empréstimo, ou seja, o valor do empréstimo, ele é o meu C, é o que eu quero achar. Eu não precisaria nem fazer cálculo, para de repente responder essa questão aqui. Se o M é 8.700, o montante, o valor que você vai pagar, como que o valor que você pegou emprestado poderia ser maior? Então, você eliminaria isso aqui só por questões conceituais, não precisaria nem fazer conta, ok? Então, geralmente, o valor do montante ele é maior do que o capital inicial, o valor presente, ok? Geralmente. Por que eu estou falando? Porque se você tiver taxas de juros negativas, como por exemplo a gente está vendo essa situação em alguns países europeus, o risco é tanto para frente aí que alguns estão emprestando para receber menos no futuro, ou seja, vai perder menos, deseja perder menos no futuro, certo? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: eu te empresto 8.700 para daqui a um ano você me entregar 8.500. Vamos combinar? Ou seja, um juro negativo. Por que ele aceita isso? Porque ele acha que o prejuízo com a economia global vai ser tão maior assim que ele poderia ter menos que 8.500 daqui a um ano.
Então ele se compromete com alguém que vai te entregar 8.500 depois de um ano, juros negativos. Então pode acontecer uma situação dessa, mas na normalidade e o que a gente vive até hoje, geralmente, viu? Geralmente o M ele é maior do que o C, beleza? Então, dito isso, vamos para a outra. O valor tomado como empréstimo será de 10.440. Eu já poderia responder as duas, né? Então, C não pode ser maior do que 8.700. Então, ela não pode ser, né? O valor do C não pode ser maior que 10.400. Então, conceitualmente, eu já eliminaria. Mas a gente vai ver, quando a gente calcular os juros, que não será, ok? Vamos fazer essa conta aqui logo na sequência. Vamos só passar para outra sentença. O juro da operação financeira será de 1.740. Vamos ver, então. Vamos ver. A taxa de juros eu tenho, né? Então vamos lá. O valor do montante eu tenho que é 8.700, certo? Vamos lá. Eu já tenho aqui, né? Vamos só fazer essa conta aqui. Colocar em evidência aqui C, né? 1 mais 0,2, que eu tenho 1,2. Então quer dizer que C vai ser igual a 8.700 dividido por 1,2. Então, o meu C, né, como eu já suspeitava, menor do que 8.700, vai ser 7.250. Né? 7.250. Ora, menor do que M, né? Claro. E os juros, então? A diferença disso, né? A diferença. 8.700 menos 7.250. Deixa eu consertar aqui que ficou meio ruim. 7.250 é igual ao que? 1.450. Então, o juro vai ser quanto, gente? 1.450, não 1.740. Então, inclusive, eu respondi a última sentença, né, que é a correta. Ok, pessoal? Então, mais um exercício aí que nós terminamos.